Olá pessoal, sou Robson Santos e hoje na TV Social 3, no programa Empreender Social, estaremos conversando hoje com o empresário Leandro Lopes, o famoso Batatinha, empresário de Mauá. Acompanhe. Seja bem-vindo, Leandro, como você está? Opa, primeiramente é um prazer participar desse programa tão importante, não só para nós, pequeno empresário, como também para a sociedade. E muito obrigado pelo convite. Estou bem e espero que dentro desses poucos instantes nós possamos aí transmitir ao telespectador a mensagem positiva, né, e o quão é importante esse ato social que a gente desenvolve não só na cidade, mas sim em toda a região do Grande ABC. Obrigado pelo convite mais uma vez, Robson Santos. Muito obrigado. E você que nos assiste, acompanha nossas redes sociais, faça seu comentário, faça suas sugestões, que estaremos juntos conversando aqui com o nosso amigo. Com certeza, é muito importante você, telespectador, né, interagir com a gente, fazendo suas perguntas, né, participando conosco. Afinal de contas, esse programa ele é feito para você e por você, né? É isso, meu irmão. Mas vamos lá. Me conta aí um pouquinho o que é ser empresário na cidade de Mauá, quais são as suas dificuldades, como nasceu o seu negócio. Rapaz, agora você começou muito bem com uma pergunta difícil, mas eu vou falar. Gente, não é fácil ser um pequeno empresário dentro da nossa cidade, não só na nossa cidade, mas eu acredito que em todo o nosso país, né? E a gente começou com a nossa empresa de caçamba, de entulho, que eu tenho aqui na nossa cidade. É uma herança que eu herdei do meu pai, que sempre trabalhou na área de terraplanagem, e ele incentivou para que eu montasse essa pequena empresa. E toda pequena empresa ela começa sem um tipo de documentação. O camarada, ele começa com a cara e a coragem. Foi dessa forma que a gente começou, e com o andar dos dias, né, com o andar do trabalho, foi crescendo um pouquinho ali, aqui, e a gente foi, né, se regularizando tudo certinho para que pudéssemos ganhar corpo e também ganhar espaço dentro do nosso município. Uma das grandes dificuldades que a gente encontra, Robson, eu acredito que não só eu, mas sim boa parte dos empresários, não só da nossa cidade, mas de todo esse país, é que a gente não encontra apoio, né, dos governos. Eu não estou falando mal do governo A, B ou C, não, estou falando no contexto geral. Eu até tive muitas vezes uma discussão no bom sentido com o meu contador, porque todo final de mês chega impostos e mais impostos para você pagar. E eu várias vezes falava para ele, ô doutor, eu não sei, porque além de contador, ele também era o nosso advogado da empresa. Tudo isso de imposto, eu quero saber qual é o benefício que a minha empresa vai ter em troca de a gente pagar tudo isso de imposto. E ele falava, não, o benefício é que você tá tudo regularizado, você tá andando dentro da lei. Eu falava, não, mas tudo bem, mas eu quero saber, poxa, você paga imposto sobre serviço executado, você paga imposto sobre os funcionários que você tem que trabalha para você, paga isso, paga aquilo. Bom, na verdade eu até questionava ele no seguinte, é tanto impostos que a gente paga, que de uma certa forma o sistema, de vez ele apoiar e incentivar o pequeno comerciante, o pequeno empresário em trabalhar regularmente, todo regularizado, de uma certa forma ele empurra esse pequeno empresário para trabalhar todo irregular, né? Trabalhar informal. Mas graças a Deus a gente entrou dentro de um contexto, conseguimos regularizar a nossa empresa, e com muita fé e com muito trabalho e dedicação, a gente hoje tem a empresa de caçamba dentro do nosso município, que é a Lopes Caçamba, né? E temos algumas pessoas que prestam serviço pra gente. Hoje a nossa empresa, apesar dela não ser muito grande, mas nós temos aí entre 10 a 15 pessoas que direta e indiretamente tem algum tipo de lucro, né, com a nossa empresa. E sabe que enquanto você falava, eu refleti aqui o empresário no Brasil, né? Eu tenho conversado muito com alguns amigos e tenho visto as reclamações no sentido de fato de apoio. Por que infelizmente no nosso país ser empresário parece que é pejorativo? Parece que ser empresário no nosso país é vilão. Verdade. O empresário, ele fomenta, ele gera emprego, ele gera economia e, no entanto, muitas das vezes não há aporte, não há investimentos para que haja uma absorção dessas questões. Uma outra dúvida em referência à questão do Covid. Qual que foi o impacto da ação do Covid dentro da tua empresa?
Rapaz, foi complicado, porque de uma hora para outra parou tudo, aí as obras também deu uma parada e a gente não tinha o que fazer, porque a nossa única fonte de renda, eu costumo dizer assim, as pessoas pensam, uma empresa de caçamba ela só fatura se ela trabalha. Se você ficar um dia parado, você não ganha nada. E não significa que porque você trabalhou todos os outros, o lucro foi tão grande que você consegue ficar um... Não. O lucro ele é muito pequeno, a gente faz mesmo porque a gente gosta do que faz e claro, é pequeno, mas dá pra gente manter a nossa família, mas não tem como você ter vamos dizer assim, um caixa forte para poder segurar. Foi complicado, mas aí, graças a Deus, a gente conseguiu dar a volta por cima, não precisamos romper com ninguém que prestava os serviços pra gente, a gente entrou num acordo com eles, diminuiu sim um pouco o salário, dividimos em alguns horários e conseguimos tocar pra frente, mas o impacto ele foi bem forte sim também na área da construção civil. Eu falo da construção civil porque é a área que a gente trabalha aí, né? Inclusive algumas obras que a gente prestava serviço na época que estourou o Covid aí, voltou agora esse ano que a gente voltou agora no começo de janeiro que a gente voltou a atender esse pessoal aí. Olha só quanto tempo eles ficaram parados. Bacana, bacana. Você falando de entulhos, aí eu me recobrei de uma outra situação. O que você acha, ou na verdade, qual a sua concepção no sentido do tratamento do resíduo relacionado aos entulhos? Robson, você tocou num assunto que eu venho brigando há anos sobre isso, inclusive naquela reunião que nós tivemos com o prefeito Donizete Braga na época, que era. O que acontece? O entulho hoje, ele é reciclável. Eu dizia e continuo dizendo, nós precisamos urgente de uma usina de reciclagem aqui na região do Grande ABC. São muitas obras que geram muito entulho, muito resíduo, né? Aqui na região. Eu disse a eles, o prefeito que tiver coragem de montar uma usina de reciclagem na região do Grande ABC, ele não tem ideia do quanto ele vai ser prestigiado por toda a região. Por quê? Porque hoje a coisa mais difícil é o seguinte, eu trago uma caçamba de entulho na sua casa aqui. A coisa mais difícil é um descarte de um material desse. Aí hoje, para você descartar um material hoje de uma caçamba de entulho, é mais de R$120 no lugar correto. Então quer dizer, para mim ter uma margem de lucro, eu tenho que cobrar uma caçamba dessa sua R$250. E você não consegue, porque a situação da população de Mauá são pessoas batalhadoras, não vai conseguir pagar R$250 numa caçamba. Então eu dizia para eles, olha, vamos fazer o seguinte, vamos montar uma cooperativa, eu tenho um projeto desse, da gente montar uma cooperativa com todos esses caçambeiros, pelo menos aqui do município de Mauá. Nós íamos arrumar um local aqui no município para a gente poder montar essa usina de reciclagem. Lá você vai virar caçamba, porque numa caçamba ela vem ferro, ela vem papelão, ela vem plástico, ela vem um monte de materiais recicláveis. Você pegaria o pessoal da frente de trabalho, que geraria mais empregos, colocaria eles ali para fazer esse trabalho de reciclagem. O entulho, você teria máquina para triturar esse entulho, que serviria até mesmo para fazer aquela brita que muitas vezes a prefeitura compra. Nossa, a gente tem, eu e mais 3 caçambeiros que estávamos encabeçando esse projeto, nós temos o projeto todinho pronto. Inclusive um dos caçambeiros na época, eu não sei se ele tem ainda hoje, que faz tempo que eu não falo com ele tinha a máquina de triturar o entulho, que é o mais caro que tem, é isso aí. Entendeu? Mas infelizmente não deu certo. Mas é muito importante as autoridades que estão assistindo esse programa voltar os olhos a isso. Fica a dica aí para as autoridades da nossa cidade, não apenas da nossa cidade, né? Como o case que o nosso amigo tem apresentado aqui, para que vocês tomem providências, para que essas ações ela acabem não incentivando a ilegalidade. Isso, é o que eu falava. De uma certa forma, incentiva a ilegalidade do camarada pegar uma caçamba de entulho e jogar em qualquer lugar aí. O cara fala, não, você tá entendendo? Até eu me lembro que na época eles pegaram e questionaram assim, não, porque tem caçambeiro que tá jogando o entulho em lugar impróprio. Aí a gente questionou, não, tudo bem, mas e a prefeitura? Ela te dá a alternativa de um lugar correto para você poder levar esse material? Porque é muito fácil cobrar de você aqui, Robson, para você ser a pessoa mais maravilhosa do mundo, você correr pelo certo, mas eu não te dou o exemplo.
eu não te dou também a alternativa, né? Não te dou uma alternativa. Eu falo, não, Robson, é o seguinte, você não vai fazer nada de errado, mas ó, porque você vai por aqui, assim, assim, assado. Aí se você fazer, você já sabe, aí o problema é seu. Então a gente falava, precisa ter alternativa. Na verdade, nessa questão, só pra gente encerrar e a gente entrar no social, que é o tema, o que acontece? Existe sim maneiras e alternativas para resolver essa situação. Mas, infelizmente, quanto mais irregular mais eles querem, porque eles querem aproveitar do sistema. Essa é a grande realidade. Jornalismo real e sem frescura. Assista o Minidoc na TV Social 3. Legal, gente. Então, para que vocês entendam que políticas públicas elas são feitas através do comportamento das pessoas, bem como das empresas, bem como do poder público. Participe. Não é isso, Leandro? Com certeza, é muito importante. Indo agora para uma questão social. Como que a Caçamba Lopes ela atua no segmento social? Qual a importância do terceiro setor para a Caçamba Lopes? Na realidade, essa área que a gente trabalha, o Robson, da caçamba, dessa área de construção, a gente tem contato com muitas pessoas, que é servente de pedreiro, pessoas que trabalham também de ajudante geral conosco lá, então a gente conhece de uma certa forma a realidade de muitas pessoas que vivem na periferia da nossa cidade, né? E o camarada muitas vezes ele trabalha, eu tinha um funcionário que trabalhava com a gente, hoje ele não trabalha mais, até porque ele foi embora aqui de Mauá, ele tá em outro lugar, né? Ele vinha, e eu me lembro que chegava no horário do almoço, que a gente fornecia o almoço para ele, vinha a marmita dele, e aí todo mundo comia a marmita toda. Ele comia metade da marmita e guardava a outra metade. Eu ficava só de olho naquilo. Aí um dia eu cheguei nele e falei, ô fulano, chega aí. Comida não tá boa, você não... Ele falou, não, Batata, aqui eu tô guardando pra levar pra casa pro meu filho comer. Ele guardava mistura, guardava tudo. Aí eu olhando aquilo, eu falei, meu Deus do céu, né? Graças a Deus a gente tem condições de comer o que a gente quer, a gente tem condições de dar a marmita aqui pro pessoal que trabalha pra gente. Aí eu fui embora com aquilo na cabeça. Chegando em casa, conversei com a minha mulher. No dia seguinte pra frente, a gente decidiu em começar a fazer um trabalho de ajudar as pessoas. Claro que o que a gente decidiu? A gente falou, não vamos fazer o que a gente não pode, né? Claro. Dentro da nossa possibilidade. Primeiro, o que nós pensamos? Qual que é o primeiro objetivo? Ajudar quem tá próximo da gente. Porque muitas vezes você fala assim, eu vou fazer uma campanha para ajudar alguém, né? Para ajudar a população. E às vezes quem tá precisando tá do teu lado. E você tá olhando só lá pra frente. É isso aí. Né? Aí a gente começou a ajudar o pessoal que trabalhava com a gente lá, valorizando o trabalho deles e também ajudando com uma cesta básica, com alguma forma que a gente podia. E aí a gente entrou nesse setor aí e fomos embora, porque eu vou te falar a verdade, a coisa mais gostosa e gratificante para um ser humano é você fazer o bem, né? É muito verdade. Bom, muito bom. Leandro, o que você sente? Você fazendo parte de um grupo que atua no terceiro setor, né, com as suas iniciativas. No entanto, você vive num país onde tudo que plantar, dá. E um dos maiores fatores da pobreza no nosso país será a fome. Na verdade, quando a gente pensa dessa forma que você falou, a gente fica abismado de ver tanta riqueza no nosso país e infelizmente por causa de tanta corrupção, você vê tantas pessoas sofrendo. Eu, inclusive, na última eleição, não tenho vergonha de falar, eu fui candidato vereador e uma das questões que a gente chegou à conclusão é o seguinte, Robson, infelizmente nós apontamos muito o dedo pro político, a gente fala, olha, aquele político é corrupto, aquele político é safado, isso e aquilo. Sim, realmente tem muitos políticos que são, não vou mentir pra você, também não vou dar nome de ninguém. O político, desculpa te interromper, ele é reflexo da sociedade. Ia falar isso agora. Nós temos a síndrome da terceirização. A corrupção ela começa com o próprio eleitor. Eu me lembro várias e várias vezes que eu chegava para poder pedir o voto para a pessoa, para expor o nosso trabalho, o nosso objetivo. A primeira coisa que o camarada me perguntava era se eu ia ajudar ele em alguma coisa. Teve um camarada que chegou em mim e falou assim, o cara falou bem de você aí, a gente tem um time de futebol, é assim, assim, assado, a gente precisa de... Eu me lembro que ele queria que pagasse taxa de arbitragem, ele queria uniforme pro time, ele queria isso e aquilo. Aquele dia eu perdi a cabeça no bom
sentido e falei pra ele, meu amigo, é por causa de pessoas como você que a política do nosso país ela não vai pra frente. Ele falou, por quê? Eu falei, porque olha, se eu fosse um camarada que eu tenho muito dinheiro e eu também não tivesse indo ali, eu ia chegar em você e ia te dar tudo que você quer aqui. Mas se eu gastasse com você 20 mil, amanhã se eu tivesse lá eu ia querer recuperar 40, 50. Que qualquer empresário é assim, se você tem um dinheiro, você investe 10 mil reais em alguma coisa, é porque você quer ter pelo menos o dobro do lucro. Não é verdade? É isso aí. Então a gente precisa muito trabalhar para mudar a cabeça da sociedade em si. Eles entender que por mais difícil que tá as coisas hoje, você vender o seu voto por uma cesta básica, por um botijão de gás, talvez isso vai suprir a sua necessidade naquele momento. Mas as consequências elas são terríveis pelos próximos anos e é por isso que hoje a gente encontra o nosso país da forma que tá. Mas não é por causa que a gente sabe que é desse jeito que nós vamos cruzar os braços, né? Claro, claro. Então a gente arregaça as mangas aí e tenta ajudar da melhor forma possível. E eu vou te falar uma outra questão. Quando a gente fala de educação como um todo, você pega uma cidade, eu vou falar propriamente de Mauá, onde nós tivemos eleição há alguns anos atrás, onde 50% não quis participar. Na tua interpretação, qual o impacto disso na nossa cidade? Nossa senhora, é um negócio... 50% não quis votar, porque não se identificava com um, nem com o outro, nem com ninguém. Então, mas eu acho que a partir do momento que 50% pega e vamos dizer assim, se cala, eles estão agindo da forma errada. Porque a partir do momento que você se cala, você dá oportunidade pro vagabundo chegar lá. Você vê, até que de uma certa forma eu gostei do que aconteceu aqui, renovou bastante a Câmara Municipal de Mauá, né? Ninguém esperava que ia acontecer tudo isso. Claro. De uma certa forma a população deu uma resposta muito grande aqui, né? Mas assim, eu sempre falo, a maneira certa de você mostrar a sua insatisfação, a sua falta de confiança no político, no que tá acontecendo na sua cidade, não é você se calando, é você se manifestando, é você falando, não, eu tô aqui, eu não quero o Wagner lá, eu quero... E trabalhar. É isso aí. Aí agora você fala, não, eu vou ficar quieto, não vou pôr minha cara pra bater porque não vai mudar. Não vai mudar nunca mesmo, você pensando dessa forma. Por conta dessa posição. Então a gente precisa aproveitar as redes sociais pra mudar a cabeça desse pessoal aí, né? E entender que o povo precisa participar mais dos trabalhos sociais. E sabe por que nós falamos isso, ô Leandro? Porque na verdade, políticas não é isolada de pública. Então nós estamos falando de políticas públicas. E quando a gente fala do empreender social, eu estou falando do terceiro setor sendo braço do Estado e não inimigo. Nós não estamos aqui para confrontar, estamos para auxiliar na deficiência, que muitas das vezes eu uso uma fala que o terceiro setor atua onde o braço do Estado não chega. Sim. Logo, se eu tivesse uma educação adequada, talvez a adesão ao terceiro setor seria menor. As pessoas teriam condições de renda. Se eu tivesse uma educação talvez adequada, a empregabilidade seria maior. Então, muitas das vezes, a gente em discussão, isso em fórum, entre outras, eles não conseguem difundir o sentido do próprio voto. Eu costumo dizer que o único dia dentro da democracia que você, indiferente de cor, raça, opção sexual, é no dia da eleição. Você pode chegar descalço, você é exatamente igual ao milionário. Verdade. O seu voto vale 1. Então, no único dia que a democracia diz que você é igual, você resolve não exercer seu direito. E logo mais amanhã eu reclamo do que está acontecendo. E aí a gente vai viver uma questão que gera um grande problema. A gente vive um país que não ressocializa, que é algo que eu tenho uma grande preocupação, né? Que a gente fala de empreender social, ok. Mas aí muitas das vezes a gente vive um cenário de geração de problema. Você já ouviu falar do efeito causa e reação? Então, deixamos de fazer algo. A consequência desse algo, ela vai explodir. Ela pode ser algo positivo ou não. Eu vejo programas, e aí recentemente o governo federal ele fez alguma coisa foi no sentido de privatizar os presídios. Eu sou muito a favor da educação. Muito a favor da educação. Guardar, trancar uma pessoa em 4 paredes não resolve. Só revolta mais, né? Essa pessoa, ela volta. E por que eu tô tocando nesse sentido? Porque eu conheço parceiros que ele absorve essas pessoas que voltam, que querem uma outra oportunidade. Olha a importância do terceiro setor. Empreender social na vida. A pessoa volta, cometeu um delito, pagou indiferente, pagou para a justiça. E quando volta, o mercado absorve? Você contrataria uma pessoa que tem algum registro policial?
Olha, eu vou falar a verdade pra você, eu já tive pessoas dessa forma que trabalhou. Porque eu tenho a visão do seguinte, desde que a pessoa mostre que realmente ela quer mudar, que ela quer a oportunidade, você tem que... A gente que faz parte da sociedade, nós não podemos, como que eu posso falar, julgar, não podemos de uma certa forma, como que é... Não é desprezar, como que fala, quando você... É como se fosse julgando, mas assim, você não dá oportunidade. Você não tá dando oportunidade para aquela pessoa, você tá deixando ela. Você tá empurrando ela ainda cada vez mais. Para aquela situação. Para aquela situação. Né? Então nós precisamos olhar de uma maneira diferente. Agora, é claro, né? Tudo é uma questão. A gente também, ninguém aqui é besta. Você conversa com a pessoa, você vai entendendo. Mas eu já tive pessoas que trabalhou com a gente que já teve problema com a justiça. Eu perguntei, entendi, a pessoa falou que não teve oportunidade e tal. Eu falei, não, agora você vai ter a oportunidade. E não vou mentir pra você, não. O camarada mudou e seguiu a vida dele e é trabalhador hoje. Então você acredita nas oportunidades. E nunca me deu nenhum trabalho, nunca me deu nenhum tipo de problema. Sempre me respeitou. E você que nos assiste, não esquece de curtir, compartilhar, fazer perguntas, que estamos aqui para te representar, ok? Leandro, me fala uma coisa. Relacionado ao terceiro setor, a tua empresa ela tem algum tipo de convênio? Vocês são filiados? Qual o tipo de ação efetiva que vocês têm? Antes de você responder, você conhece algum tipo de benefício que a sua empresa poderia ter a abraçar uma causa do terceiro setor? Na verdade, nós não temos convênio com ninguém, a gente faz mesmo de livre e espontânea vontade. E na verdade, eu já ouvi falar que tem algum benefício que pode ser descontado depois no imposto de renda, alguma coisa dessa forma, mas não vou mentir pra você, Robson, eu nunca fui atrás, nunca pensei em ir atrás disso, até porque o que a gente faz, sabe quando você faz aquele negócio de coração mesmo, não é uma coisa que você faz, eu me lembro como se fosse hoje, nós estávamos com um programa na Rádio ABC de Santo André. Aí o Domingos Filho, junto com o César Sabino, o Wagner sabe disso, chegou em mim e falou, olha, vamos arrecadar algumas cestas básicas para fazer um Natal diferente de um pessoal lá do Zaira? Eu falei, vamos sim e tal. Começamos um trabalho, eu entrei em contato com amigos meus empresários. Bem, a gente conseguiu, graças a Deus, muita cesta básica para aquele final de ano. E aí fizemos tudo, arrecadamos e tal. No dia da entrega, eu não apareci, deixei para eles todos entregar. Por que, Robson? Eu não apareci? Porque eu já sabia que a gente tinha o nosso projeto político, eu tinha, que a gente viria candidato. E eu não queria em momento algum que aquelas pessoas que estivessem recebendo aquela cesta imaginassem, olha, o Batata tá dando essa cesta porque ele quer ser político, porque ele quer ganhar o nosso voto. Não, aquilo eu fiz de coração porque eu sei da importância de uma cesta básica. E sabe por que eu sei? Eu não tenho vergonha de falar e eu sempre falo nas reuniões que eu já participei e que eu participo. Um dia, Robson, eu precisei de uma cesta básica. Você acredita nisso? Eu acredito. E, sabe que você tá em casa e você não saber o que vai acontecer e de repente eu chego até a me emocionar, chega uma pessoa que você... Normalmente é quem você menos espera. Você tá esperando do fulano, você tá esperando do ciclano, do beltrano, aqueles lá nem te ligam. Isso é verdade. Nem te ligam. E de repente aparece uma pessoa que você menos espera, bate na sua porta e tá ali com a cesta, uma bolachinha pro seu filho, um negócio, você olha assim e fala, caramba. E eu precisei um dia disso, e eu sozinho, minha mulher nem sabe disso, eu conversando com Deus, agradecendo aquele anjo que levou aquela cesta, eu fiz um pacto com Deus, eu falei, olha, enquanto o Senhor me der vida e eu puder ajudar alguém, a forma que eu vou agradecer esse amigo que trouxe aqui essa cesta pra mim, não é se ele precisar e eu puder ajudar, eu ajudo, mas vai ser retribuindo com as pessoas. Então, se eu faço, a gente tá falando aqui do que a gente faz porque é o programa, mas se eu faço, eu não tenho que sair falando pra ninguém. Então, se a gente entregou lá as nossas cestas básicas, eu me lembro que eu desliguei o celular e o Sabino e o Domingos ficou ligando. Quando eu sabia mais ou menos o horário que eles iam terminar, eu peguei e liguei o celular. Aí eles me ligaram, eu encontrei com eles, eles ficaram bravos porque eu não fui. Falei, não, vocês fizeram o serviço, tá bem feito, pra mim tá ótimo. As pessoas hoje que se me encontrar lá no Zaira nem sabem que fui eu que participei daquilo lá, mas pra mim não tem problema nenhum, sabe por quê? Meu negócio é com Deus. É isso aí. Você tá entendendo? E ele sabe, graças a Deus, a gente passa dificuldade, não vou mentir pra você não. Por mais que a gente porque a gente é pequeno empresário, mas graças a Deus nunca me falta nada. E quando parece que você vai afundar, parece um anjo lá aquela luzinha no fim do túnel e vem e te ajuda. Então isso pra mim não tem preço. Mas eu pego esse teu gancho aí e falo com você, empresário.
Ajude o terceiro setor. Como eu disse, o terceiro setor é o braço do Estado. Na verdade, onde o Estado não chega, o braço do terceiro setor, ele chega lá. Falando dessa questão, até para a questão de instrução, o ICMS você pode recolher, você pode fazer a doação do teu imposto de renda parcialmente também para instituições. Por que eu falo isso? Porque quando ele te retém, vai pro leão. Sim. O que o leão faz? Só Deus sabe, né? Só Deus sabe. Então, se você tiver, empresário, a oportunidade de ajudar instituições, que faça, viu, Lê? Mas Que é faça, importante isso aí, porque eu muitos não desconheci sabem, isso aí. muitos não sabem. Isso aí. Muitas das vezes, os empresários, ele acha, vou doar meu imposto de renda, vai descontar mais, então vai gastar mais. O empresário tem a síndrome do gasto. Sim. Vai tirar mais, vai tirar mais. Não, não vai tirar mais. Isso já retirou. Na verdade, só está destinando. É a única forma de você também saber que esse imposto que foi tirado de você está indo para uma causa justa. Pelo menos Então, você tá vendo, né? Tem uma série de programas, uma série de projetos, e um dos nossos intuitos aqui é instruir. Para que esse intuito que a gente tem trazido aos empresários, ele possam fomentar outros projetos. E isso a pessoa consegue através do contador dele, essas informações também, ô Correto. Robson? Através do Não, contador. porque é importante saber, porque numa dessa aí a gente chegar no contador e falar, olha, o imposto então que está sendo retido esse mês aqui, eu quero destinar para a instituição tal. Exatamente. Na verdade, assim, existe um procedimento onde a instituição ela tem que estar amparada por algumas legalizações. No caso do ICMS, direcionamento do ICMS, já o direcionamento do imposto de renda não. Eu posso fazer uma doação, e essa doação você pode fazer ela em espécie, você pode fazer em bens, por uma determinada instituição. Essa instituição ela vai te devolver uma nota fiscal e aí você abate no teu imposto de renda. Então tem várias formas de fazer. Então você, empresário, ajude quem ajuda os outros. Leandro, muito obrigado pela sua presença, por toda essa experiência, né? E seja muito bem-vindo ao nosso programa. Conte conosco para explanar todas as suas demandas, todas as suas necessidades. Sempre estaremos aqui acolhendo todos os pedidos dos empresários. Robson, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre o nosso trabalho, não só o trabalho social, mas também do trabalho da nossa empresa, e dizer que estarei sempre à disposição. Acho que a gente até se prolongou mais do que devia, né? Mas o bate-papo é bacana. O bate-papo foi bacana, a gente acabou abordando vários temas aí, temas importantes que eu tenho certeza que o editor vai saber colocar o que tem que colocar. O que tem que colocar no ar aí, que vai refletir positivamente, não só para o programa, mas principalmente, que é o mais importante, para a sociedade, né? Principalmente naquela questão que a gente falou sobre o meio ambiente, que é a questão de repente, uma usina de reciclagem aqui na nossa cidade, várias outras situações aí. E claro, o mais importante é você que está assistindo, saber que independente de qual seja o tamanho do seu ato de solidariedade com o próximo, ele é muito importante, né? E às vezes um pequeno gesto seu, ele pode mudar a vida e a história de uma criança, até mesmo de um senhor, de uma senhora, né? Você já pensou aquele camarada que tá lá cabisbaixo nesse momento, passando por uma situação difícil, de repente ele conseguir achar alguém que estica a mão dele? Às vezes eu falo, às vezes não é você dar nada pra ninguém não, viu, Robson? Não é dar dinheiro não, não é dar uma bala, não, é um aperto de mão. É um bom dia, é um abraço, você pode mudar a história dessa pessoa. Então pense nisso que a gente está falando aqui. Se de repente você não pode ajudar com alguma coisa, mas pelo menos com um abraço, com um bom dia, respeite as pessoas, porque o respeito e o amor é o que nós precisamos muito no nosso mundo para construir um mundo melhor. Que ótimo, fico feliz em conhecer uma pessoa com esses valores. Porque precisamos disso, amor. É o que tem faltado. E você que nos acompanha, não esqueça de compartilhar, mandar suas dúvidas, suas perguntas. O Empreender Social é exatamente isso, trazendo a realidade para a realidade, ok? Que Deus abençoe a todos, até a próxima.